Bom, hoje a nossa mesa tá coberta com uma pilha, tipo, bem densa de fonte. Nossa, pesada, né? Muito pesada. Tem de tudo aqui, sabe? Críticas de cinema, notas de produção, artigos de revistas literárias e até, olha só, uns ensaios bem profundos de jornais de psicanálise. É uma mistura fascinante. Demais. E tudo isso tá focando naquela nova e bem polarizadora adaptação cinematográfica de O Morro dos Ventos Vivantes. Aquela dirigida pela Emerald Fennell, Ah, assim, com a Margot Robbie e o Jacob Elordi. o que gerou, tipo, um burburinho gigante. Um burburinho absurdo. E a nossa missão na exploração de hoje é bem clara, tá? A gente quer desconstruir a ideia de que essa é uma história de amor. Com certeza, porque o que a gente tem ali passa muito longe disso. Pois é, porque, sabe, geralmente quando quem tá ouvindo pensa em romances clássicos, existe logo aquela expectativa de um encaixe perfeito. Aham, aquela coisa de alma gêmea. Exato. É como montar um quebra-cabeça, sabe? Super reconfortante. Duas pessoas se encontram, enfrentam obstáculos e, no fim, as peças se unem perfeitamente. Uma imagem bem bonita. Sim, mas quando a gente entra no mundo das paixões sombrias, essas peças não estão tentando se encaixar. De jeito nenhum. Elas estão, tipo, sendo esmagadas juntas, quebrando as bordas umas das outras. Até que a imagem final no quebra-cabeça seja apenas destruição mútua. Uau! E essa imagem das peças se esmagando reflete perfeitamente o que os críticos estão chamando de a grande sacada da Emerald Fennell. A diretora. Isso, a diretora. Nessa adaptação, os artigos apontam que o filme abandona quase inteiramente a forte crítica social que a Emily Bronte tinha colocado no livro original. Ah, a questão das classes, né? Exatamente. A questão das classes, o dinheiro, as hierarquias vitorianas. Tudo isso fica em segundo plano. Meio que some da tela. Fica quase invisível. A câmera decide focar de forma muito, microscópica e febril na experiência emocional da obsessão. O que muda o eixo da narrativa completamente. Muda tudo. O eixo sai daquele tradicional amor impossível e vai direto pro campo da pulsão cega, sabe? A obra deixa de ser um romance de época sobre, vestidos e carruagens. E é o que a galera geralmente espera de filme de época. Pois é, mas aqui se torna um estudo clínico brutal. Um verdadeiro raio-x de um vínculo traumático que, olha, dialoga muito mais com as nossas neuroses de hoje do que com o século XIX. É fascinante pensar nisso. E pra gente entender esse excesso visual e toda essa febre que o filme entrega, primeiro a gente precisa descer, tipo, na fundação psicológica dessa história. Sem dúvida. Tem que ir na raiz. É o que a cultura pop consagrou o Heathcliff e a Catherine como, sei lá, os grandes amantes trágicos, né? O casal sofredor. O padrão ouro do amor trágico. Isso. Mas, lendo os ensaios clínicos que a gente tem aqui na mesa, fica muito claro que chamar isso de amor é quase um erro médico, um erro de diagnóstico. É um erro gigantesco. Porque não parece haver maturidade ou, tipo, sequer duas pessoas separadas ali. Sim, e a literatura psicanalítica que embasa essas análises que a gente leu é super categórica nisso. O que opera entre os dois, entre o Heathcliff e a Catherine, não é amor maduro. Que seria o ideal, né? Que seria o ideal. Porque o amor maduro exige fundamentalmente o reconhecimento da alteridade. Traduz isso pra gente. Bom, amar de forma saudável implica reconhecer que o outro é um sujeito separado de você, com desejos próprios, medos e limites que não te pertencem. Onde eu acabo e o outro começa. Exatamente isso. Mas no caso deles, há o que a psicanálise chama de fusão narcisista primitiva. Fusão narcísica primitiva, que termo pesado. Eles não desejam um ao outro como indivíduos autônomos. O olhar de um para o outro não encontra uma pessoa diferente, encontra um espelho. Caramba. Eles se desejam como extensões completamente inseparáveis do próprio eu. Isso me faz pensar direto na frase mais famosa da Catherine. Aquela que a Margot Robbie emprega no filme com uma intensidade que é, tipo, quase aterrorizante. Quando ela diz, eu sou o Heathcliff. Nossa, essa cena é arrepiante. É de arrepiar. E quando a gente isola isso, coloca numa música romântica no TikTok, soa grandioso, poético. Soa como a declaração definitiva. Mas no contexto real, pensando nessa fusão narcísica que você explicou, é uma fala super claustrofóbica. Muito. É sufocante. Eu fiquei imaginando uma analogia. É como tentar sincronizar dois smartphones exatamente na mesma conta de nuvem. Ah, excelente analogia. Né? Porque imagina o cenário. O armazenamento, a nuvem lá, está lotado. Se uma foto é apagada em um aparelho, ela some no outro automaticamente. Instantaneamente. Se um deles tenta instalar um aplicativo novo, o sistema inteiro do outro trava. Simplesmente trava por falta de espaço. Porque não tem espaço para o indivíduo. Exato. Não existem limites. Não há privacidade de sistema. A fronteira do selfie é completamente apagada. Até que os dois entrem em curto-circuito. Até que os dois aparelhos entrem em colapso total porque não conseguem processar mais nada individualmente. Essa mecânica da nuvem sobrecarregada, ilustra perfeitamente o conceito clínico da indiferenciação psíquica. Indiferenciação? O sistema entra em colapso porque, nessa configuração bizarra, essa suposta paixão, anula a existência do outro.
Se não tem uma linha demarcando onde eu termino e você começa, não existe encontro real. É só um esmagamento igual as peças do quebra-cabeça. Perfeito. E o perigo desse tipo de configuração é que qualquer tentativa de individuação, Ou seja, tentar ser si mesmo. exato, qualquer passo que o outro dê para tentar ser ele mesmo é processado não como uma escolha pessoal, é processado como uma amputação violenta. Nossa, uma amputação Uma ameaça de morte psicológica que precisa ser contida a qualquer custo. É por isso que é tão violento. é pesado. Então, se a gente está lidando com dois sistemas que estão se corrompendo mutuamente, a gente precisa olhar para os erros de programação que cada um traz na bagagem? Por os traumas, né? Isso. Vamos colocar esses dois personagens no divã por um momento? Bora. Por quem a gente começa? Começando pelo Heathcliff. Nos textos que a gente analisou, tem uma ênfase imensa no trauma de abandono primário dele. Sim, é a base de tudo pra ele. Ele é criança adotada, é o estrangeiro trazido do nada para a casa dos Earnshaw, o objeto rejeitado que nunca é aceito de verdade pela família. Ele é um intruso desde o primeiro dia. Pois é. Mas eu fico pensando assim, no filme, com a atuação daquele ator, Do Jacob Elordi. do Jacob Elordi, que, nossa, atuação imponente, especialmente quando ele volta adulto, sabe, rico e implacável, Ele toma conta da tela. toma total. Só que ele não parece apenas um homem traumatizado ali. Ele tem atitudes de um clássico vilão de cinema. É, muita gente enxerga ele assim. Porque, tipo, ele compra a casa, manipula as heranças todas, destrói a próxima geração inteira sem piedade. Ele não poupa ninguém, né? Ninguém. Será que toda essa vingança não é apenas sadismo puro? Tipo, o cara foi humilhado e agora só quer ver o mundo queimar. Olha, reduzir o Heathcliff a um antagonista bidimensional, sabe, movido a sadismo puro, é algo que os psicanalistas aqui dos nossos ensaios rechaçam totalmente. É mesmo? Por quê? Porque isso ignora o motor real do sofrimento dele. Para entender as ações do Heathcliff, os ensaios recorrem ao Sigmund Freud. Freud sempre aparece para explicar o caos. Sempre, né? Especificamente o texto Luto e Melancolia, que é um clássico. O que ele diz lá? A teoria freudiana propõe que, diante de uma perda profunda, o processo de luto saudável exige que a pessoa retire lentamente sua energia emocional do objeto perdido. E soltando aos poucos. Isso. É doloroso, mas permite que a energia volte a circular para que você invista em coisas novas na vida que segue. Tá, isso é o luto saudável. O melancólico, por outro lado, ele sofre de uma incapacidade estrutural de fazer o luto. Ele trava. Ele trava. Em vez de deixar a perda aí, o melancólico engole, sabe? Ele incorpora o objeto perdido ao seu próprio ego. Caramba. Engole a pessoa. Então, tentar seguir em frente seria o luto saudável. Mas a melancolia é como se a pessoa construísse, tipo, uma casa assombrada na própria mente. Nossa, que imagem. Sabe? Onde o fantasma da pessoa que foi embora passa a morar dentro dela. Trancado. É exatamente isso. É um fantasma que dita as regras do ambiente inteiro. A Catherine se torna essa presença fantasmática interna no Heathcliff. Nossa. Então, o que a gente vê na fase adulta dele é toda essa destruição e manipulação que parecem pura vilania. Aquela crueldade toda. Aquilo é, na verdade, uma compulsão à repetição. Ele precisa reviver continuamente o cenário da rejeição e da dor original que ele sofreu lá na infância. Mas agora ele quer estar no controle. Perfeito. Ele subverte a ordem de poder. Agora é ele quem domina, ele é quem humilha, mas ele não pode soltar o fantasma da Catherine de jeito nenhum. Por causa daquela fusão narcísica da nuvem lá. Exatamente. Na lógica da fusão, perder a Catherine não é só perder a mulher que ele ama, é perder o próprio ego, é deixar de existir. Uau. Isso cria um contraponto letal com o que acontece do outro lado da dinâmica, né? Totalmente letal. Porque se o Heathcliff responde ao trauma, engolindo o fantasma dela e, tipo, destruindo o mundo ao redor, A Catherine se quebra de outro jeito. isso, a Catherine da Margot Robbie se estilhaça por dentro. Tem aquele momento crucial na trama em que ela toma uma decisão super pragmática. De se casar com o Edgar. Isso, se casar com o vizinho, o Edgar Linton, puramente por status social. Por segurança financeira também. Sim, porque casar com Heathcliff seria visto como uma degradação. E lendo as análises sobre ela nas revistas literárias, eu me deparei com o conceito de falso self. Ah, do Donald Winnicott. Do Winnicott, exato. E a impressão que dá é que ela atila um mecanismo de sobrevivência social que é tão extremo que acaba matando a própria essência dela. Sim, a leitura a partir do Winnicott é central para decifrar a cabeça da Catherine nessa adaptação. Como funciona esse falso self? Então, Winnicott observa que quando o ambiente não suporta ou não acolhe a espontaneidade de uma pessoa, a verdadeira essência dela, cria-se uma máscara. Uma defesa, né? Uma baita estrutura defensiva. O falso self é construído justamente para lidar com essas demandas, regras e expectativas do mundo externo. E no ambiente vitoriano dela, Nossa, a pressão social exigia modos polidos, status, alianças de dinheiro e terras. A Catherine cinde a própria personalidade ao meio. fica partida. Partida.
De um lado, você tem o desejo autêntico dela, que é selvagem, pulsional, e está inteiramente depositado no Heathcliff. Do outro, tem a persona social, a máscara, que ela constrói ao escolher o Edgar. Cara, é muito fascinante pensar nisso aplicado para os dias de hoje. Sim, se aplica perfeitamente. Porque, guardadas as proporções do século XIX, claro, a gente vê o falso selfie operando o tempo todo na modernidade, sabe? Nas redes sociais, né? Total. Pensa nos aplicativos de relacionamento. Uma pessoa pode criar um perfil, tipo, milimetricamente curado. As fotos com a melhor iluminação possível. Isso. Aqueles gostos musicais que soam super intelectuais. A descrição que projeta uma vida perfeitamente controlada e bem-sucedida, sabe? Tudo calculado. Tudo isso para atrair um parceiro seguro e, tipo, se encaixar na expectativa social do que é sucesso. Mais as pulsões reais. Aquelas vontades que não ficam bem no Instagram. Exatamente. As pulsões que não combinam com a foto são reprimidas. E, assim como acontece com a Catherine, sustentar esse avatar, esse boneco impecável, gasta tanta energia psíquica que a pessoa acaba se sentindo oca, sabe? Desconectada de quem realmente é. E a alienação que resulta dessa cisão é devastadora. Quando a Catherine escolhe a fachada social, ela não está apenas fazendo um cálculo financeiro cínico ali. Ela tá se mutilando. Sim. Ela está ativando esse mecanismo defensivo que exige o abandono de partes vitais dela mesma. O preço de fragmentar a própria identidade é o colapso subjetivo. É a doença dela, no fim das contas. Pois é. O adoecimento e o fim trágico dela não vem de uma gripe mal curada ou do frio das charnecas. Vem de dentro. Resulta da falha catastrófica em integrar as dimensões da vida dela. Ela não consegue reconciliar numa mesma vida o amor civilizado, o desejo selvagem, a identidade genuína e o pertencimento social. A tensão rompe a mente dela. Nossa, e isso nos leva diretamente à forma como a diretora, a Emerald Fennell, traduz todo esse colapso mental invisível ali para a tela do cinema. Visualmente, né? Sim, porque filmar isso é um desafio e tanto. Porque ler sobre indiferenciação psíquica, ou melancolia, tipo, nesses papéis é uma coisa. Outra coisa é mostrar isso. Mostrar demanda uma estética muito específica. E as notas de produção aqui destacam que a direção visual funciona como uma radiografia literal da mente torta desses personagens. É uma estética bem agressiva. Muito. Em vez daquelas adaptações de época polida, sabe? Com os pianos tocando suavemente ao fundo e conversas educadas tomando chá. Aquela coisa meio Jane Austen, bem contida. Exato. O que a gente vê aqui é descrito pelas fontes como hipersensorial e muito cru. É lama na barra dos vestidos, é suor, são feições distorcidas, respirações ofegantes o tempo todo. Essa escolha estética não é por acaso. Ela materializa o que a gente chama de pulsão sem contenção. A Fennell não tá nem aí pra beleza clássica. Não mesmo, é febril. Ela constrói uma atmosfera doente. O excesso visual, essa hipersexualização que permeia os olhares e as cenas, tudo isso representa um universo dominado quase que exclusivamente pelo princípio do prazer. Na psicanálise. Sim, o princípio do prazer exige a descarga imediata de qualquer tensão emocional ou física. Sem filtro. Sem filtro nenhum. Não tem a intervenção da razão ou da tal ordem civilizatória para mediar o que eles sentem. A câmera simplesmente joga a gente dentro de um delírio onde a urgência de sentir atropela qualquer polidez. E sufocante de assistir. E nesse ponto do excesso visual, a gente tem que falar sobre um personagem que, assim, não tem falas, mas está em quase todas as cenas. A paisagem. A natureza. Fundamental. A natureza, a charneca inglesa, aquela terra escura, os ventos uivantes constantes. O som do filme é absurdo. Sim. Uma crítica que até apontou que o design de som faz o vento parecer estar, tipo, chorando ou arranhando as janelas da casa. E, sabe, em muito filme de época, a paisagem é só um papel de parede bonito. Um protetor de tela para os atores. É um protetor de tela para eles declamarem o texto. Mas aqui, com essa abordagem psicanalítica, a paisagem ganha contornos de um participante superativo da neurose deles. A natureza, nessa adaptação, funciona tipo como a metáfora máxima do inconsciente. Explica isso. Todo aquele ambiente inóspito, hostil, é puramente pulsional. O vento que assobia pelas frestas, a tempestade que nunca passa, a escuridão, tudo é representação do retorno do reprimido. O que eles estão tentando segurar. Isso. As paredes da casa, as regras da etiqueta, o casamento engessado com Edgar, tudo isso representa um esforço muito frágil da civilização para manter a monstruosidade sob controle. Só que vaza. Vaza. O que não pode ser falado ou simbolizado lá na sala de estar, ressurge com violência pura do lado de fora. Tudo aquilo que foi engolido, sabe? Mastigado em silêncio. A raiva que o Heathcliff tem, o luto, a atração física brutal entre eles. Exatamente isso. Quando a linguagem normal e os acordos sociais falham miseravelmente em processar afetos tão gigantescos, o inconsciente clama por espaço. Grita, literalmente. Grita. A natureza no filme uiva pela angústia que eles mesmos não conseguem colocar em palavras. É o caos interno deles ganhando lama, água e vento. Nossa, é muito poderoso.
E tipo esse caos cru, ele encontra um eco muito peculiar no nosso mundo de hoje, né? O que tem gerado muito debate, os textões nas redes sociais sobre o filme, é justamente a resposta da audiência a isso. O público enlouqueceu, né? Enlouqueceu. O fenômeno cultural em torno do filme é fascinante. O público e a crítica descrevem o longa usando palavras tipo intensamente sensual, obsessivo e, claro, tóxico. Tóxico virou a palavra do momento. Virou. E em várias plataformas a gente vê essa dinâmica sendo tratada quase como uma fantasia erótica moderna. Desejável, sabe? Uma romantização pesada. Pesadíssima. E isso me obriga a perguntar: o que isso diz sobre nós hoje, no século XXI? O fato de olharmos para esse nível de destruição mútua e acharmos que isso é o ápice da paixão. A gente ainda confunde doença com intensidade amorosa. Olha, o espelho contemporâneo reflete, sem dúvida, essa confusão crônica. De onde vem isso? Para entender por que essa estética tóxica ressoa tão fundo, a gente tem que olhar para a teoria do Jacques Lacan. Outro nome de peso. Sim. O Lacan faz uma diferença entre o que é o amor e o que ele chama de gozo, ou jouissance no original. E essa distinção explica muita coisa do que a gente consome como romance pop hoje. Tenta traduzir isso pra gente. Porque na linguagem do dia a dia, gozar de um momento ou sentir muito prazer parece que caminha de mãos dadas com um amor profundo. Como Lacan separa essas duas coisas na prática. Tá. Estruturalmente, amor e gozo estão em campos bem opostos. O amor, para o Lacan, exige o reconhecimento de uma falta existencial. Uma falta. Amar é fazer um laço com a alteridade. É aceitar o outro como sujeito diferente, que eu não possuo por inteiro de jeito nenhum, e construir algo em parceria a partir dessa diferença. Tá, isso é o amor. O gozo nessa visão não se limita ao ápice físico da coisa. É um empuxo, uma força cega, sabe, em direção a uma satisfação absoluta, que não reconhece limite nenhum. Zero freio. Zero freio. O gozo tenta preencher a própria falta, consumindo o outro. O outro deixa de ser uma pessoa e passa a ser um objeto necessário para tapar o buraco de quem tá desejando. Entendi. Nossa, tentando trazer isso pra uma imagem bem visual, o amor seria como, tipo, convidar alguém pra morar na sua casa. Uma boa comparação. Vocês dois têm que negociar o espaço da sala, pintar uma parede juntos, fazer, sabe, concessões sobre onde vai ficar a poltrona. Pode dar muito trabalho, mas vocês coabitam, Vocês dividem a vida, né? dividem. Já o gozo que o Lacan fala seria como você canibalizar a casa do outro. Você vai lá e arranca os tijolos e as vigas da fundação da vida da pessoa pra tentar reforçar os muros da sua própria casa. Exato. E tipo, não importa se o teto da casa do outro vai desabar e soterrar ele. Essa transposição gráfica que você fez é muito precisa para mostrar a mecânica do gozo. Canibalismo puro. Sim, o Heathcliff precisa da Catherine como material de construção para as fundações precárias dele. Ele arranca os tijolos dela. Ele arranca. Ele não ama a Catherine de forma a desejar que ela fique bem. Ele precisa que ela seja uma ferida aberta na vida dele, sabe? Porque a dor e a obsessão se tornaram literalmente a única substância que mantém ele em pé. Caramba. Ele não quer que ela encontre paz, não quer que ela exista fora do controle e do domínio dele. E essa busca voraz e louca do gozo invariavelmente caminha na direção da aniquilação do objeto. É impressionante como, lendo os sintomas todos que essas fontes levantam sobre o casal, nós poderíamos muito facilmente pegar um manual de psiquiatria moderno e sair marcando caixinha ali. Com certeza, várias caixinhas. A dinâmica ali é um diagnóstico bem claro do que hoje em dia a clínica descreveria como um vínculo de transtorno borderline. Sim, os elementos clínicos do borderline estão enraizados em quase todas as interações deles na tela. Quais seriam os principais? Olha, a gente observa aquele medo irracional e super violento do abandono, ditando cada ação. Qualquer sinal de distância é o fim do mundo, É o apocalipse. Aí vemos também a alternância súbita entre a idealização absoluta, onde um é a luz do universo do outro. isso, e no segundo seguinte vem a desvalorização e destruição total, onde o único desejo é infligir o máximo de sofrimento possível no parceiro. Que loucura! E permeando tudo isso, uma impulsividade extrema que não mede nenhuma consequência, né? Em toda a narrativa, essa ligação toda febril não resulta em amadurecimento psicológico. Pelo contrário. Resulta num retrocesso brutal, né? Eles regridem. Eles regridem. Eles retornam a um estado muito primitivo de desenvolvimento. É tipo uma regressão à infância emocional mesmo. Onde a criança quer tudo pra ela. Exato. Onde o objetivo da relação não é compartilhar uma jornada adulta, mas sim possuir o outro completamente, invadir os domínios da mente, sabotar qualquer tentativa de estabilidade. Tudo que fuja desse domínio asfixiante é punido. E isso nos traz a pergunta central, sabe? Aquela que amarra todas essas análises clínicas, os ensaios sobre cinema e a crítica social que dissecamos hoje aqui. Qual seria? O que realmente acontece quando um ser humano transforma outro ser humano na sua única fonte possível de identidade e existência? A resposta, e eu acho que o filme ilustra isso com uma contundência até meio sufocante, é que sem a fronteira psíquica clara, o amor some. Sem o limite, né? Sem dizer, olha, aqui é onde eu termino e aqui é onde você começa. Exato. Sem essa demarcação, o amor desaparece de vez. Ele perde a natureza de encontro, de descoberta e se transforma puramente em aniquilação mútua. É a casa desabando de novo. É.
Essa fusão total, sabe, que a cultura pop muitas vezes insiste em romantizar, não é a vitória do amor romântico, não é o felizes pra sempre. É o apagamento definitivo violento de dois indivíduos. Voltar àquela nossa primeira imagem da exploração de hoje. O quebra-cabeça sendo esmagado brutalmente. As peças perdem a forma, perdem a utilidade e viram só pó sob a pressão. Uma pena, mas é a realidade clínica, né? É. Mas para fechar o nosso mergulho denso nas fontes de hoje, eu quero expandir um pouco essa reflexão para além do filme e até do livro da Bronte. Vamos lá. Porque a gente viu como a recepção atual do público da internet reverencia essa intensidade toda, né? Como a nossa cultura pop lucra horrores reembalando traumas muito profundos, esse tal gozo lacaniano e as dependências quase borderline como se fossem a forma definitiva de romance apaixonado. Você tem um fetiche gigante em torno disso hoje em dia. Muito gigante. E aí, a grande reflexão é o papel da tecnologia no meio disso tudo. Porque a gente vive na era do engajamento social. A estética do desastre, do ciúme destrutivo, da obsessão cega. Das red flags, né? Isso gera muito mais cliques, vídeos virais e fascínio digital do que, sei lá, a calma diante de um afeto seguro e estável. Com certeza, paz não dá engajamento no TikTok. Exato. Então, a provocação que fica para quem está ouvindo é: se os nossos algoritmos recompensam e amplificam sem parar essa performance do excesso e da toxicidade, Treinando a nossa percepção. treinando uma geração inteira para achar que o caos é a única prova válida de que o sentimento é real, qual é o futuro do afeto humano? Nossa. Será que a gente está sendo culturalmente reprogramado para acreditar que a paz de um relacionamento saudável não é estabilidade, mas é apenas puro tédio? Uma reflexão super incômoda, mas muito necessária, sabe? É um pensamento complexo para a gente levar adiante mesmo. Então é isso. Até a nossa próxima exploração profunda. E, por favor, lembrem-se de reparar nas linhas invisíveis que separam a vontade de partilhar a construção de uma casa da vontade de canibalizar os tijolos dela. Até lá!